seja bem-vindo a mais uma aula de História e Geografia. Eu sou a professora Verônica Aranha. A nossa aula tem a temática Processo de Migração para o primeiro bimestre, segunda etapa. Vamos iniciar agora a nossa aula. O que é migração? Migração, ele vai ser o processo de deslocamento de pessoas pelo globo terrestre. O que isso significa dizer? Que vai ser os movimentos migratórios ou as deslocações de um indivíduo dentro do país ou de uma determinada região ou de um país para outro. Essas migrações, elas podem ser de forma voluntária, como podemos analisar essa figura, que é quando a decisão da deslocação da pessoa ela é feita por vontade própria, ou forçada, que é quando as pessoas elas vão ser obrigadas por alguma questão a sair da sua residência. E o período de tempo que vai demorar a migração, ela permite classificar em alguns diferentes tipos, como vemos aqui, esses três tipos, definitiva, temporária e pendulares. A definitiva vai ser quando a deslocação ela tem um caráter definitivo, ou seja, a mudança, tá, de residência. Ou temporária, que é quando o período desse deslocamento ele seja curto, seja de algumas semanas ou alguns dias. E pendulares, ou seja, movimentos, ou seja, deslocamento diário, que é quando é feito no mesmo dia, tendo uma ida e uma volta. Sendo assim, falando de espaço geográfico, as migrações ela podem se classificar em dois grupos, o primeiro internas ou externas. O grupo interno é quando as pessoas elas vão sair do país. A deslocação faz-se de uma região ou localidade para outra, como vemos aqui. Aqui seria o Brasil e o deslocamento das pessoas seriam feitas de uma região para outra, como exemplo aqui os estados, tá? Vemos, digamos, um exemplo é quando nós saímos do Pará indo para o Amazonas. Esse deslocamento do Pará para o Amazonas é a migração interna, que é dentro do país. E a externa já é quando o deslocamento é feito para outro país. Aqui tem um exemplo, tá? De uma migração externa, que ou também denominado internacionais, como por exemplo seria se nós sairmos do Brasil indo para a França, tá bom? Agora vamos analisar a diferença entre migração, imigração e emigração, que são palavras bem parecidas, mas com contextos diferentes, tá? Migração. Migração, ela vai ser o ato de migrar, de movimentar-se de um local a outro, independente da sua chegada ou da saída. A emigração é o ato de quem vai sair de um local de origem em busca de outro para satisfazer as suas necessidades. E a imigração é o ato de quem chega a um local vindo da sua terra natal para buscar pelo que procura. Vejamos agora alguns tipos de motivações de migração. Primeiro aqui vemos a econômica. O migrante ele vai sair de um local em busca de emprego e melhores salários com o objetivo principal a melhoria da sua qualidade de vida. Outro exemplo é a política. Esse tipo de migração ele ocorre bastante com frequência em países afetados por graves crises políticas, sejam elas como, por exemplo, guerras, ditaduras, dentre outras formas. Com esse exemplo, a população ela se obriga a buscar refúgio nos outros países. A religiosa. As pessoas partem em busca de um lugar onde eles vão se identificar com a cultura ou que não sejam perseguidos por sua religião. As causas naturais. Os locais atingidos por causas naturais, como por exemplo, excesso de frio ou de calor, ou qualquer
ou qualquer outro fator que dificulte a vida, bem como as tragédias, como por exemplo tsunamis ou terremotos. Isso pode provocar uma migração de grande massa da população. Agora veremos alguns exemplos. Aqui, o primeiro é o êxodo rural, que ele é uma forma de migração interna, tanto o êxodo rural como o urbano-rural e o urbano-urbano. O êxodo rural ele ocorre quando a população que vive no campo se desloca para as regiões urbanas em busca de melhores condições de vida, como, por exemplo, trabalho e moradia. O próximo exemplo é a migração urbano-rural, que, ao contrário do êxodo rural, neste caso, o deslocamento é de pessoas da cidade indo para o campo, como, por exemplo, em busca de sossego. E a migração urbano-urbano, que é quando a migração ela ocorre com deslocamento de pessoas indo de uma cidade para outra cidade. A maioria das esse indo de uma metrópole para a cidade mais pequena, em busca de emprego ou melhores condições de vida. E a migração pendular. Esse tipo de migração é quando se deslocam de uma cidade a outra, mas que retornam para o seu local de origem no final do dia. Temos algum exemplo dessa migração pendular, os chamados boias frias, que eles saem de manhã e retornam à noite para casa, levando a sua marmita. E a migração sazonal ou transumância. Ela ocorre quando o grupo de pessoas eles mudam de cidade ou de estado ou país por um determinado período e buscam em busca de oportunidades de trabalho, e são exemplos disso trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar, como por exemplo no corte da cana-de-açúcar. Processo migratório no Brasil. O Brasil ele foi alvo de intensa migração no período do século XIX e início do século XX. E foi motivados por problemas econômicos e conflitos. Milhares de pessoas vindas de várias origens e países diferentes em busca de novas oportunidades. Foram eles como, por exemplo, os portugueses, italianos, alemães, espanhóis, todos esses fizeram parte do processo migratório no Brasil, cujo processo ele contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Atualmente, em virtude de crises econômicas que afetam o país e assim diminui as ofertas de emprego de modo geral, temos visto um movimento contrário, com pessoas deixando as cidades e voltando para o interior, em busca de lugares onde o custo de vida e a violência sejam menores. Conclusão: a migração ela sempre fez parte da história brasileira e que este fator ele ainda continua nos dias atuais. Sendo assim, a migração ela pode ocorrer dentro ou fora do território nacional, de forma temporária ou permanente, ou ainda espontânea, que é a pessoa decidir fazer a sua locomoção, ou forçada. Essa foi a nossa aula, obrigada e nos vemos na próxima.